Peleleca Blanca da minha momolada. Sejam bem-vindos a mais um FM Rádio Show, o único rádio show da história da humanidade que não acontece no rádio e que também não tem show nenhum, tá bom? Hoje é dia 12 de março de 2026, é uma quinta-feira, tá bom? Amanhã é sexta-feira, para você que tem um trabalho tradicional e que trabalha 5x2 como um bom privilegiado que você é, né? É, o seu fim de semana tá chegando para você fazer nada, tá bom? Porque as pessoas elas rezam para a chegada do fim de semana para elas poderem não fazer nada, o que para mim já é bizarro, né? A gente deveria ter o direito de não fazer nada durante o tempo que a gente quisesse e ser sustentado pelo Estado com esse direito de não fazer nada. O meu não fazer nada deveria ser deveria ser valorizado, entendeu? Tem algumas pessoas no mundo que são mais benéficas não fazendo nada do que fazendo alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que isso é algo a se considerar, inclusive. Você permitir que as pessoas não façam nada e recebam dinheiro por isso. Porque imagina, né? Imagina se Jeffrey Epstein recebesse dinheiro para não fazer nada. Teriam várias crianças muito felizes nesse momento, tá bom? Então é algo a se considerar, tá? O mundo tá indo pro caralho, né? Muito por isso aí que eu passei um tempo sem gravar esse programa, porque eu tinha duas opções. Ou eu não acompanhava nenhum tipo de notícia, tá? E aí eu não saberia que o mundo tá indo pro caralho, que tem guerra pra caralho aí, e essas porra. E aí eu viria aqui falar qualquer merda. Só que o problema é justamente esse. Eu já tô confuso, já não sei mais gravar esse programa. Mas o problema seria exatamente esse, porque eu viria aqui com um chapéu do Toy Story e um óculos escuro dentro do meu quarto e ficaria falando merda durante 30 minutos enquanto tem uma guerra rolando, tá bom? Mas aí eu teria o poder da ignorância. Eu estaria feliz porque eu não saberia que teria guerra rolando por aí e eu poderia falar qualquer merda, como por exemplo, que eu queria ter a coragem dos mosquitos, tá bom? Porque se a gente parar pra pensar, o mosquito ele tem um tesão em sangue, tá? Ele tem um tesão incontrolável em sangue, tá? E aí ele quer chupar você. Esse é o papel dele. Quando ele aparece, ele fica rondando você, ele quer chupar você, tá? Só que você é um ser gigantesco em comparação ao mosquito e você fica o tempo inteiro querendo matar esse mosquito, tá bom? Eu não tenho a coragem nem a força de vontade pra desafiar algo tão grande na minha vida só pra, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, que pra almoçar eu tivesse que entrar numa batalha com um ser gigante, eu não almoçaria e eu morreria, entendeu? Mas o mosquito ele não tá nem aí. Não importa quantas vezes você tente bater nele, ele vai voltar pra você. Então eu acho que nós deveríamos ser mais como os mosquitos e desafiar aí, grandes obstáculos, obstinadamente, tá bom? E aí eu viria e falaria isso aqui, sem nenhum peso na consciência, tá? Só que quando você acompanha as notícias e você se propõe a ser algo relacionado à comédia, um humorista, um comediante, um apresentador de programa humorístico, e o mundo tá indo pro caralho, né? E aí tem. O mundo hoje se resume em guerra, pedófilo e golpe milionário, tá bom?
nada além disso tá sendo falado nas notícias. Na verdade, não, né? O que também me irrita. Porque, por exemplo, quando eu entro no G1 e aí tem 3 notícias principais aqui na minha tela, tá? Eu acho muito absurdo que as 3 não sejam sobre a guerra, entendeu? E eu acho ainda mais absurdo quando uma das 3 é: por que as pessoas estão abandonando os fones de ouvido sem fio? Tá entendendo o que eu tô falando? Quando eu venho gravar esse programa aqui, eu me sinto o cara que no meio da guerra tá escrevendo sobre fone de ouvido sem fio. Entendeu? Eu me sinto culpado. Eu me sinto mal de vir aqui ficar falando besteirinhas, entendeu? Mas as pessoas, elas não têm esse mesmo problema que eu, aparentemente. Porque enquanto tá rolando uma guerra, enquanto o cabeça dessa guerra é citado em arquivos de pedófilos, tá bom? E era brother de talvez o maior pedófilo da história, um dos maiores criminosos sexuais da história, tá? Junto com Peteri. O cabeça da guerra é brother do maior pedófilo da história. E aí tá tudo isso acontecendo, e aí eu entro no Instagram, e é por isso, inclusive, que eu desinstalei meu Instagram. Eu entro no Instagram, tem pessoas teorizando sobre o Big Brother Brasil. Entendeu? Tem pessoas falando sério sobre o Big Brother Brasil, tá? E que pra mim são pessoas que amam muito assistir o Big Brother, mas que por algum motivo não têm a coragem de falar pras pessoas: gente, eu realmente assisto o Big Brother. Eu amo muito esse programa. Você não precisa se envergonhar de gostar desse programa, tá bom? É mais vergonhoso você tentar falar sério do Big Brother e tentar teorizar coisas do Big Brother para justificar o fato de que você gosta de algo fútil, porque todo mundo tem algo fútil que gosta. Você não precisa ficar mostrando que você é superior às pessoas porque você não assiste Big Brother. E aí você assiste o Big Brother, você quer falar sobre o Big Brother, mas você não quer soar como um Léo Dias que fica falando de fofoca. Então você cria toda uma tese sobre o que é que está acontecendo no Big Brother, por que aquelas relações estão acontecendo daquela forma, e você compartilha no Instagram. Isso daí é muito mais idiota do que se você viesse e falasse: gente, e a Ana Paula, hein, galera, que falou tal e coisa? E o Jonas 22 centímetros que falou não sei o que? Isso é muito mais honesto do que você vir e falar: então, pessoal, com as relações que acontecem no Instagram, nós podemos analisar muito bem a nossa sociedade. Não, cara, você não pode analisar muito bem a nossa sociedade, porque em nenhuma situação normal do dia a dia eu estou cagando enquanto tem uma câmera me filmando. Em nenhuma situação normal do meu dia a dia, se eu pular pelado na piscina, eu vou perder 500 moedinhas. Em nenhuma situação da minha vida, se eu perder uma prova, eu vou dormir num quarto de merda e comer bosta de cavalo durante uma semana, tá bom? Não existe, tá? Tudo aquilo é milimetricamente controlado ali. Não tem como você analisar a sociedade através do Big Brother, tá bom? Então admite que você é um fofoqueiro e que você quer falar de Big Brother e tá tudo bem, irmão. Irmão, eu passo parte do meu dia assistindo podcast de comediante, tá bom? Assistindo Anthony Jeselnik conversando com Bob Lee, tá? Bill Burr conversando com Louis C.K. É isso que eu faço, tá bom? E esse é o meu grau de futilidade. É isso que eu faço para não precisar abrir o site de notícia e ver escola bombardeada, 180 meninas de 10 anos morrem num bombardeamento no Irã, entendeu? É para isso que existe o Big Brother. É para você abrir o Big Brother, passar aquela horinha ali, ou se você é mais psicopata e quer ficar assistindo o povo lá, para você ficar ali olhando e olha lá o babu, olha lá o babu, falou merda o babu lá, ó. É pra você olhar para aquelas pessoas e ter a certeza absoluta que você é melhor que todas elas.
e você se sentir bem com você mesmo. Você não tem que aí abrir o Big Brother e tentar teorizar sobre a sociedade através do Big Brother, tá bom? É isso. Admite que você gosta dessa merda e cala a boca, tá? Mas é isso. E aí eu passei mais de uma semana sem gravar o programa porque eu me sinto culpado. Basicamente, eu me sinto culpado de vir aqui ligar um microfone e ficar fazendo gracinha durante 30 minutos enquanto tem crianças sendo bombardeadas aí porque um pedófilo quer limpar a própria barra, tá bom? É isso que me incomoda. Que mais? Que mais aí que teve? Que mais? Deixa eu abrir o roteiro aqui, vai. Eu tive mais um show cancelado essa semana, tá bom? E por causa da chuva, e eu não canso de falar sobre isso aqui no programa, porque isso é um fato que vai além da minha capacidade cognitiva de entender como que uma capital, tá? Eu sempre falo, como que uma cidade não tá preparada, mas beleza, vamos nichar pra capital, que supostamente é a cidade mais pica daquela região, certo? Como é que uma capital não está preparada para algo que acontece desde que a Terra foi formada, tá bom? Todos os anos chove, tá bom? A gente vive num país tropical. Um dos conceitos de um país tropical é chuva, acredito eu. Se não for, vai ser agora, tá bom? Mas a gente sabe que o Brasil chove pra caralho. Todo ano é a mesma merda. Na mesma época do ano, chove pra caralho, gente morre, gente é soterrada e os caras não fazem nada. A primeira coisa que você deveria se preocupar quando você cria uma cidade é você parar e pensar, galera, vamos lá. Vamos resolver os problemas que são fixos. Tá bom? O que é que vai acontecer todo ano? Vai chover todo ano? Vai. Chove pra caralho nessa época do ano? Chove. Quando chove, o que acontece com a cidade? Dá merda. A cidade para, gente morre, gente se fode. Certo? Vamos resolver isso? Vamos resolver esse problema primeiro e depois a gente pensa sei lá, em todas as outras coisas que são variáveis. Entendeu? Todas as outras coisas são variáveis. O que não é variável é o fato que vai chover todos os anos na mesma época do ano, tá bom? E toda vez que algo é cancelado por causa da chuva, dentro de uma suposta metrópole, dentro de uma capital, caralho, São Paulo parou por causa da chuva. Isso é inconcebível pra mim. É a maior cidade da América Latina e foda-se. Chove e acabou. E deu merda. E a galera se fode. Entendeu? Então, vamos pensar em resolver primeiro um problema que tá sempre aí, o problema que sempre vai acontecer, que é a chuva, tá bom? É isso. Sempre que eu tenho um show cancelado por causa da chuva, eu fico muito puto, tá? É isso. O que mais que tem? O que mais que aconteceu essa semana? Eu parei pra ler o caso lá do Banco Master pela primeira vez. Porque como qualquer outro brasileiro de bem, eu só me interesso por uma notícia quando ela vira fofoca, tá bom? Eu só leio uma notícia desse tipo assim, tipo, milhões roubados, bilhões roubados. Cara, quando saiu essa história aí, eu fui checar pra ver se eu tinha conta no Banco Master. Eu vi que eu não tinha, então eu não fui nenhum dos afetados com essa merda, então eu não ligo, tá bom? Então em nenhum momento eu me interessei. E aí apareceu que o Alexandre de Moraes estava ligado a essa história, eu também não me interessei. Mas a partir do momento que virou uma fofoca, a partir do momento que vazaram conversas dele fazendo baby talk com a namorada dele, falando da peleleca blanca da namorada dele, da namorada não, né? Da momolada dele, aí eu comecei a me interessar. Porque como qualquer pessoa de bem nesse país, Brasil, eu tenho muito mais coisa pra me preocupar do que um roubo num banco que eu não tenho conta.
tá bom? Se fosse na Nubank, eu ficaria preocupado. Se fosse no Itaú, eu ficaria preocupado. Eu não tenho conta no Master, nunca tive, então se foda, tá bom? Se eu soubesse que eles estavam dando dinheiro assim, né? Eu teria criado uma conta, pego o dinheiro e nunca pagaria. Porque é isso que eu faço. E aí, depois de 4 anos, eles iam perdoar minha dívida ou iam mandar uma mensagem: olha, você tem a oportunidade de quitar a sua dívida de R$ 5.000 por R$ 2,50. Faça esse acordo. Eu faço o acordo, limpo meu nome e tá tudo certo. Tá bom? Fica a dica aí pra você. Fique devendo o banco por 4 anos. Em algum momento eles vão te mandar um e-mail falando: olha, você consegue quitar a sua dívida que era de R$ 10.000 por 75, tá bom? E aí você paga por R$ 75 e você já gastou 5.000 do banco. Então, fica essa dica aí. É um life hack aí pra você, tá bom? O que eu tava falando? E aí vazaram aí as conversas do Vorcaro e eu achei muito impressionante como o cara saiu de um grande criminoso, né? De um gangster brasileiro, de um mafioso, um grande mafioso brasileiro que tinha um sicário pra matar a galera e pra ameaçar a galera. Ele sai desse patamar de mafioso pra só um palerma que fala peleleca blanca da minha momolada, entendeu? E só que eu tenho que defender aqui um pouco o Vorcaro, tá? Porque quando se tá com tesão, os filtros do que é ridículo e do que não é, eles meio que ficam muito é um filtro muito fraquinho, entendeu? Você não tem a noção. Faz o teste. Se em algum momento você fala putaria com alguma pessoa no WhatsApp, ou se você já fez isso em algum momento na sua vida, volta nessa conversa no outro dia, ou volta agora nessa conversa, e tenta ler a conversa sem ficar com vergonha, entendeu? Você vai lá ler e aí tem: agora eu te colocaria na parede de costas, e aí eu colocaria o meu pau, e aí, e aí você vai ver que você parece o Chaves falando. E aí eu vou pegar a bola, e aí eu vou chutar, e aí vai ser gol, e aí, ai. É isso que você é. Quando você tá com tesão, você vira o Chaves, tá bom? Você fala qualquer coisa que você acha que vai dar tesão, e a outra pessoa também, ela perde o senso do ridículo, e ela acha que aquela merda que você tá falando também dá tesão. Então parem de criticar o nosso querido Vorcaro por isso, tá bom? Todo mundo já passou por isso, tá? O maior problema é ser um baby talk, né? Mas eu acho exagero o que eu vi uma galera falando. Eu vi eu vi o Cauê Moura falando que era tinha uma vibe pedófila no baby talk. Eu não acho, tá bom? Eu acho que é um exagero absurdo você dizer que a pessoa usar baby talk com o seu par é algo que beira a pedofilia, tá bom? É um exagero absurdo. Baby talk é baby talk, é meio que uma forma carinhosa. Porque se você for por esse caminho aí, você fala com o seu cachorro com baby talk às vezes. Mas não necessariamente você acha que o seu cachorro é uma criança, né? Eu espero que não, inclusive. Se bem que tem pessoas que tratam o cachorro como se fosse uma criança, né? Enfim, grande momento aí do Brasil, onde o grande mafioso brasileiro foi pego mandando mensagem com um pau na mão e dizendo que queria chupar a peleleca blanca da namorada, tá bom? Mas pelo menos a gente tem que olhar pro ponto positivo aí, que o nosso bilionário criminoso de estimação pelo menos prefere pelelecas de cabelo branco do que pelelecas infantis. Então, Donald Trump 0, Daniel Vorcaro 1, tá bom? 1-0 para Daniel Vorcaro aí, em cima do Donald Trump, tá bom? O que mais? Não tem mais nada, eu acho. Tem todo o frisson, né? O Oscar tá chegando aí.
domingo agora, e as pessoas estão bem confiantes que o Wagner Moura vai ganhar o Oscar, né? E ele não vai, tá bom? O Wagner Moura não vai ganhar o Oscar de melhor ator, a não ser que o Oscar realmente queira passar uma grande mensagem sobre imigração. Se o Oscar decidir passar uma grande mensagem sobre imigração, é muito provável que o Wagner Moura ganhe o Oscar, tá bom? Por toda a situação do ICE e essas porras. Se não for por isso, ele não vai ganhar, tá bom? O Wagner Moura, ele fez uma boa campanha pro Oscar, ele foi nos lugares que ele meio que tinha que ir pra chamar a atenção, só que, e aí eu vou ter que roubar o discurso do meu amigo Ronald Rios, ele não fez exatamente como ele deveria ter feito, tá bom? Porque eu entendo que ele meio que tem que falar de política sempre que for nos programas, tá? Ele tem que, né? E o filme é um filme político, então faz sentido ele pincelar a parte política, mas ele tem que saber também, e é isso que eu não tô entendendo, porque ele deve ter uma assessoria muito boa, e eu não entendo como que eles não foram pra esse lado. A não ser que ele realmente queira não esteja muito ligando pro Oscar e prefira que os brasileiros em si paguem pau pra ele. Porque quando ele vai num Jimmy Fallon da vida, o que ele tem que fazer é fazer o Jimmy Fallon rir. Um late night é um show de comédia, é um show de humor, tanto que todos são comediantes. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, ele foi no Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, Conan O'Brien, essa galera toda. Todos são comediantes. Joe era um comediante. Danilo Gentili, comediante. Isso é o conceito de late night. E é justamente isso, pra ser engraçado, pra ser uma comédia. Quando ele vai lá e ele pega os 15 minutos de entrevista que ele tem e só fala de política, meio que ele tá pregando pra convertido. Porque o cara que tá na dúvida se vai votar nele, não vai votar nele porque vai pensar, ele é um cara muito político, eu vou votar nele. Principalmente se for aquele tipo de votante que tá em cima do muro, que não quer se comprometer politicamente. Porque tem vários, tá? Que separam arte e política. Então, o que ele tinha que ter feito ali era ser mais bobão, ser mais engraçadinho, entendeu? Pincelava na parte política, mas fazer mais piadinha, mais gracinha, contar mais histórias engraçadas. Que eu tenho certeza que ele tem. Porque quando ele vai nos podcasts aqui do Brasil e nas entrevistas aqui do Brasil, ele conta histórias muito boas, principalmente dele com o Lázaro Ramos e o Vladimir Brista. São histórias muito boas. Se ele escolhe a história de que o apelido dele no curso de teatro era OVNI, e ele usa essa história, ele conta essa história em todas as entrevistas que ele for, seria muito mais benéfico pra ele do que ele ficar falando só de Bolsonaro, da ditadura, papapá, que é um negócio que ele tem que fazer, porque ele tá numa posição muito foda pra puxar atenção pra isso, né? Mas ao mesmo tempo, ele tinha que ser um pouco mais carismático, tá? Ele é muito carismático, ele tá numa vibe meio Pedro Pascal, né? Que a galera tá com tesão do caralho nele. Então ele aproveita disso, ele se porta de um jeito meio... eu sou sensual, sou inteligente. Tudo bem, isso é bom também. Mas ele deveria ser mais bobão, tá bom? Então ele só vai ganhar esse Oscar se os votantes realmente quiserem passar uma mensagem de vamos votar no imigrante para mandar uma mensagem aí para o mundo que os Estados Unidos não é tão xenofóbico assim, apesar dos pesares, tá bom? Então se eles quiserem passar essa mensagem, Wagner Moura pode ganhar. Se eles não quiserem, aí fica entre o Raquítico lá e o Michael B. Jordan, provavelmente, tá bom? Esse é o meu hot take do Oscar aí. Tá? Acho que acabou o programa. Acho que é isso pra hoje. 24 minutos. Eu queria falar mais, mas eu não tenho mais nada pra falar. Eu descobri um dia desses que que Singapura é um país extremamente desenvolvido, tá? Eu tinha uma imagem mental de Singapura. Toda vez que alguém falava, Singapura, 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 eu tinha a imagem a imagem de Singapura do filme Piratas do Caribe 2, O Baú da Morte. Eu acho que é esse, o 2. Que tem uma hora que eles vão pra Singapura
e é um lugar super grotesco, né? Que as pessoas se locomovem pelo rio e é super hostil e super fudido, tá bom? E até hoje, até hoje eu achei que eu ia chegar em Singapura e ia ser exatamente isso. Eu ia, eu ia, primeiro que eu não ia desembarcar em Singapura, eu ia ter que descer em algum lugar perto e ir de barco pra Singapura e de canoa e lá seria a imagem que os gringos têm do Brasil, que é só floresta e banana e macaco, eu tinha de Singapura, que era só canoa é, e tribos mafiosas, que é a imagem que tem no Piratas do Caribe. E aí eu tava vendo a série Hacks, que inclusive eu recomendo pra todo mundo, é Hacks, Hacks, tá? Série incrível. E o último episódio da última temporada que lançou, elas vão pra Singapura e eu descobri que é um lugar super foda, super tecnológico. E eu fiquei muito surpreso. E aí eu tive que pesquisar porque eu fiquei, não, isso não é Singapura. Não faz sentido isso ser Singapura. Piratas do Caribe mostrou que Singapura é um lugar bem horrível, tá? E aí, enfim, na minha cabeça, Singapura era uma merda até hoje. Mas aparentemente não. Aparentemente, Piratas do Caribe não é uma boa fonte histórica. Tá bom. O que mais? Vamos ver o que é que tem nas notícias aqui, velho. Litro do diesel... Porra. Litro do diesel custará 64 centavos a menos com pacote para frear a alta dos combustíveis. Litro. Quanto é um tanque inteiro? Tanque inteiro. Tanque. Carro. Capacidade. Capacidade. Vai, caralho. Capacidade tanque carro. Pronto. 45 a 60 litros. Então, 60 vezes 0,64. R$ 38. Tá bom, é uma boa economia para um tanque cheio. Eu achei que ia ser pior. Tá bom. Parabéns aí, Lula. A pessoa vai economizar R$ 34 para encher o tanque. Incrível. Mais uma vitória do nosso liberalzinho favorito. Tá bom? Haddad deve se despedir do governo Lula em evento em São Paulo. Por quê? Vai morrer? Não quero saber. Com renda de R$66 mil, cunhado de Vorcaro chegou a movimentar 14 milhões por mês. Aí. Esse aí pegou bastante freelancer, né? Ele... Acontece. Tem meses que são muito bons aí pra quem faz freela, né? E aí, mesmo que sua renda fixa seja 66 mil, só 66 mil, às vezes você consegue movimentar uns 14 milhões aí, pegando uns freela por fora. Incrível. Parabéns aí pelo seu empreendimento, o cunhado de Vorcaro. Então, deve ser muito foda você ser familiar de um grande mafioso e aí do nada você tá movimentando 14 milhões na sua conta, né? É só você rezar pro mafioso não ser pego, né? Centrão se mobiliza para tentar soltar Vorcaro e evitar delação. Não é possível isso aqui. Não é possível isso aqui, cara. É possível isso? É possível? Não é possível. Políticos monitoram cenários na segunda turma, calculam o que eventual... Quê? Políticos monitoram cenários na segunda turma, calculam que eventual empate favorece o banqueiro e defendem prisão domiciliar. Temor é que prisão prolongada leve a acordo de colaboração judicial com justiça. Ah, tá. Não querem que ele faça delação para ele não negociar a pena dele, né? Achei que estavam com medo, né? De se envolverem, sei lá. Vídeo. China zomba de encontro de Trump com países americanos. Mãe dos meninos mortos por secretário desabafa um mês após o crime. Mãe dos meninos mortos por secretário. Caralho, que merda. Bad vibes. Tá bom, cara. Acabou o programa, tá? Obrigado por ouvir até aqui. Foi nesse
climinha triste, porque não tem como ser de outra forma, tá bom? Um abraço aí pra você. Tchau.